exalte o Rei da Glória nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você pode erguer as suas mãos aos céus o mais alto que você puder nessa noite. E você pode repetir comigo assim: toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao teu nome. Ao teu nome. Aleluia! Você pode celebrar a Deus nesse lugar? Glória a Deus! Você tem liberdade para adorar, para dançar, para celebrar o Rei dos Reis, o Deus vivo que está aqui nesse lugar. Ele cavalga no cavalo branco e os seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça os povos regerá. Com o seu sangue conquistou vitória, foi coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá, o seu governo nunca passará. Diga isso! Aleluia! Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ele cavalga no cavalo branco e os seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça os povos regerá. Com o seu sangue conquistou vitória, foi coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá, o seu governo nunca passará. Aleluia! Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. 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 Te adoramos, Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, o céu se abrirá, sua igreja vem buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, o céu se abrirá, sua igreja ele vem buscar. Celebre ao Deus vivo que está aqui neste lugar. Só tu és digno, Senhor. Aleluia! Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso.
seu lugar mais uma vez. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Ah, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, porque nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença aqui nesse lugar. Eis-nos aqui, Senhor, cada um de nós que saímos, Senhor, das nossas casas com o objetivo, Senhor, de adorar e de bendizer o Teu nome. Eu convido você nessa hora, se você pode, fechar os seus olhos. Não se preocupe com o irmão que está na sua direita, na sua esquerda, mas se concentre somente no Pai, naquele que preparou esse dia tão especial, naquele que preparou esse momento, naquele que preparou esse lugar, para que eu e você pudéssemos chegar aqui e tivéssemos um encontro com Ele. Deus maravilhoso, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração. Nós estamos aqui, Senhor, dentro, Senhor, da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, porque nós ansiamos por Ti. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Pode declarar, igreja, Tu és santo, santo. Diga isso. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só Tu és santo, santo.
somos livres. E nós podemos adorar, nós podemos celebrar. Nós te adoramos, Senhor. Você pode dizer nessa noite palavras que adorem, que exaltem ao único digno de ser exaltado, ao único digno de ser adorado. É por ti que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. É para te adorar, é para te render toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque só tu és digno, só tu és digno. Sinta a presença de Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Sinta a presença de Deus aqui nesse lugar e adore com todo o seu ser. Aleluia. Nós não adoramos a um Deus raso, aonde nós chegamos somente na pontinha. Nós adoramos um Deus que é profundo. Portanto, mergulhe na presença de Deus nessa noite. Oh, Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, Rei da Glória. A ti todo louvor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Pode adorar a Ele com toda a sua força.
Tu és digno, Senhor. Rasga os céus com a sua adoração nessa noite, igreja. Rasga os céus com a sua adoração nessa noite, igreja. Oh, aleluia! Santo, santo, santo. Só Tu és digno, Senhor, e não há outro. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Vou mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode dizer isso? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Declara, igreja. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Levante suas mãos para o alto. Comece a dizer ao Senhor palavras de adoração a Ele. Debaixo desse bem, dessa glória que aqui está, diga palavras que possam entronizar a presença de Deus. Diga palavras que possam entronizar a presença de Deus. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite de Santa Ceia. Nós bendizemos o Teu nome, meu Pai. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado por mais uma vez nos reunirmos para congregarmos, para nos juntarmos na Tua presença, entronizar a Tua santidade, nos lembrarmos do Teu sacrifício por nós. Que a Tua presença, que o Teu bem possa permanecer sobre nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado, amado da minha alma. Nós te louvamos em nome do Senhor. Que todos digam que assim seja. Aí em pé, vamos orar pelas crianças, por favor. Todas as crianças de 2 a 11, de 2 a 11, passe ao altar. Por favor, pode ligar a luz central. Vamos orar pelos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Que coisa boa. Passe à frente, todas as crianças de 2 a 11. Vamos estar orando. Vou convidar a pastora Ju ali, que está com o neném novo, à frente, não é? Primeiro culto já veio antes, né? Já veio. Primeiro culto hoje, da Rafa, né? Mas, que coisa boa. Temos uma discípula nova ali, dormindo com todo esse barulho. Coisa boa. A pastora Ju vai orar então pelos nossos filhos, para que possam ter um culto abençoado em nome do Senhor. Amém. Vamos estender as nossas mãos em direção aos nossos filhos, para que eles possam ter um culto abençoado, que eles possam aprender cada dia mais a palavra do Senhor. Deus Santo Todo-Poderoso, colocamos essas crianças, Senhor, os nossos filhos, Senhor, na Tua presença. Senhor, que a Tua mão generosa, que a Tua mão bondosa esteja sobre cada um nessa noite, Senhor. Que eles possam, Senhor, ser amados, que eles possam ser crianças alegres, Senhor, que eles possam ter paz em seus corações, e que esse cultinho deles, Senhor, seja um culto abençoado, um culto onde eles possam aprender cada dia mais da Tua palavra, que o coraçãozinho deles esteja sempre firmado, Senhor, em nome de Jesus, firmado na Tua palavra.
Amém. Podem ir. Não corram. Paz, querido, paz. Antes que você se assente, vamos cantar uma canção, só a parte do coro. Eu gostaria de convidar você, antes que você se assente, cumprimente seu irmão. Eu só queria cantar com você essa canção, só para nós continuarmos entronizando a presença de Deus, enquanto as crianças estão ali saindo, se organizando. Sim, eu creio em Se você ti, sabe essa parte, cante. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti. Diga isso ao Senhor. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Tudo que sou. Agora sim, debaixo desse bem, cumprimente 3 pessoas do seu lado. Diga que bom que você está aqui. Diga Deus abençoe. Vamos lá, cumprimente esta pessoa. Obrigado, esse louvor abençoado. Vá tomando seu assento. Vá tomando o seu assento. Boa noite, queridos. Meu retorno acho que está bem alto, meus queridos. Boa noite, queridos. A paz. Eu quero convidá-los à palavra do Senhor nesta noite para Salmo 145, versículo 4 a 6. Salmo 145, versículo 4 até o versículo 6. O nosso tema nesta noite, o tema desse mês agora, de outubro, é Gerações, uma conversa entre pais e filhos. Gerações, uma conversa entre pais e filhos. Essa mensagem desse mês, muito bem escrita pelo Isaac, o Isaac Neves, que escreveu essa mensagem nesse mês. Vamos para esse texto então, tão bonito, Salmo 145, do 5 ao 6. Olha o que diz: uma geração louvará as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Agora eu quero convidá-lo para o texto dessa primeira semana, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 3. Olha que texto especial. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a palavra de Deus. O tema desse mês então é Gerações, uma conversa entre pais e filhos. E o tema dessa primeira semana é Famílias Benditas. Diga, famílias benditas. Queridos, como muito bem escreveu Isaac, eu gostei bastante dessa escrita que ele escreveu nesse mês, falando acerca da família. E é interessante que um jovem, não é?
praticamente nascido nessa igreja, teve essa capacidade de escrever essa mensagem muito bem estruturada, falando acerca do que está acontecendo com as famílias hoje. Você se lembra da semana passada, quem estava nesse culto, da pregação sobre o mal-estar, Jesus, o Cristo e o mal-estar da sociedade. E está muito bem colocado aqui acerca da sociedade nesse tempo, que a sociedade ela está em decadência. As famílias elas estão perdendo a essência, o entendimento do que é ser família genuína. Há inclusive lares que não se sabe quem é pai e quem é mãe. Em muitos lares eles estão perdendo os valores. Há uma decadência moral no meio das famílias. Não há mais uma direção. O homem não sabe o seu lugar, a mulher não sabe o seu lugar, os filhos não sabem o lugar deles, não é? E esse não é o formato que Deus estabeleceu para as famílias. Quando Deus cria Adão e Eva e os estabelece no jardim, Deus coloca um modelo como deve ser a família. E Deus dá as determinações. O problema é porque, por causa do pecado, o homem, ele quebra esses princípios. E é por isso que nós vemos hoje a família desacreditada, desmantelada, como muito bem colocou aqui o Isaac nessa primeira semana. A família está desmantelada, desconcertada. A gente que, inclusive, que não acredita mais nas famílias, não acredita mais que é possível haver esse conceito de família. Não, agora é cada um por si, não. Inclusive agora a propaganda da sociedade é que não se pode nem dizer o pai, a mãe, não é? São os cuidadores, não é? Esse cuidador pode ser 2 mulheres, pode ser 2 homens que estão casados, não é? A sociedade vai por esse caminho. Antigamente então se fazia a festa da família nos colégios. Hoje, até por uma questão de lei e tal, a gente faz a festa, então, dos cuidadores, aquela coisa toda, não é? Veja por que caminho tem caminhado as famílias. Elas têm se distanciado dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Escute uma coisa, isso, em hipótese alguma, é preconceito. Nós somos uma igreja, inclusive, falei de manhã, nós seguimos os princípios de Cristo, do Messias, que não é preconceituoso. Jesus não aprova isso, mas nós seguimos princípios estabelecidos por Deus. E os princípios é que Deus escolheu o homem para ser o sacerdote da sua casa, para ser o cabeça, que Deus escolheu a mulher para ser a ajudadora, a apoiadora, aquela que vai estar com ele, apoiando, dizendo, dirigindo, coordenando, dando a visão, tendo a sensibilidade das situações. E os filhos, para serem conduzidos, ensinados, estruturados pelos seus pais. O que muitas vezes nós temos é o inverso, não é? Isso não é de agora. A mulher cada vez mais, e a sociedade tem ampliado isso, ela vem conquistando o seu espaço. Isso é muito bom, isso é favorável, porque um tempo atrás a mulher nem podia votar. Isso está corretíssimo. A mulher assumiu o seu lugar, isso é muito importante. Mas chega um momento em que as coisas se invertem, e agora o homem não tem mais nenhum papel dentro da família, nem de dizer nada. Inclusive esse próprio homem, eu quero trabalhar isso melhor no mês que vem, que é o mês de novembro. Inclusive esse homem, ele joga toda a responsabilidade para a mulher. É a tua mãe que sabe, tudo que ela disser é só com ela. Ele se exime da sua função de pai e de homem. Ele se exime do seu lugar de sacerdote em casa. Então essa mulher abarca tudo e fica com ela as decisões. E as coisas pode ir até por um tempo, mas depois começam a bagunçar, porque há uma desordem nisso, porque não é um princípio estabelecido por Deus e na sua palavra. O princípio que o Senhor estabeleceu é que os filhos possam ver nos seus pais um modelo para a sua vida. E se você vê antigamente, isso era tão real que os filhos serviam o Deus dos seus pais. Os filhos, muitos, seguiam a profissão dos seus pais.
eles davam sequência na profissão dos pais. Não sei se você viu a matéria sobre o mercado público de Porto Alegre, que completou acho que 140 ou 150 anos, uma coisa assim. E apareceu uma moça de uma banca que há 50 anos está lá. Começou com o avô, com o pai, e agora ela cuida da banca. Gerações, as gerações seguindo. Eu nunca vou me esquecer de um empresário dessa cidade, muito antigo, com um empreendimento antigo, se eu falasse aqui todos saberiam. Uma vez conversando com ele, ele me disse: eu sei que quando eu morrer, por falha minha, os meus filhos não vão dar seguimento ao empreendimento que por 50 anos ou 40 anos ele lutou, que manteve toda a família, uma potência na cidade. Ele disse: eu tenho certeza, já com mais de 80 anos, quase 85 anos, ele disse: eu tenho certeza que por culpa minha eu não consegui estabelecer neles que eles seguissem. Eles estão bem agora de vida, e eu sei que quando eu morrer, eles não vão dar sequência nesse empreendimento. Por culpa minha, porque eu não estabeleci neles esse princípio de dar sequência a esse negócio. E dito e certo, não passou 2, 3 anos, esse homem veio ao óbito. E esse lugar, essa loja foi vendida, esse lugar não existe mais. De fato. Então você vê que essa geração que ele estava vendo que não iria dar seguimento ao seu empreendimento, de fato não seguiu. Por quê? Porque quem sabe, ele, como ele mesmo citou, ele não implantou os princípios que deveriam implantar. Antigamente era comum os filhos seguirem a profissão dos pais. Às vezes eu assisto reportagem de montadoras na Europa, de que já tem 3 gerações trabalhando na mesma empresa, onde o avô começou, onde o pai trabalhou, onde o pai, quem sabe, trabalha ainda, e agora o filho, com prazer, falando daquele lugar, daquela profissão. Mas isso vem a partir de quê? Dos pais, da família, de laços fortes, de bases estruturadas, de princípios muito bem colocados. E esses princípios, eles precisam começar com Deus, com os princípios da palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, o faça com alegria. Escute uma coisa, queridos, é claro que hoje em dia os filhos, eles seguem outros caminhos, diferente daquilo que os seus pais, seus avós, eles seguem ou seguiram no passado, em termos de profissão. Mas alguns princípios, eles devem permanecer nas gerações que vão se seguir. Por exemplo, os princípios de servir a Deus. Você sabe por que eu sempre disse que o meu pai, seu Francisco Assis de Araújo, ele me ensinou a ser macho, a ser homem, a não temer qualquer coisa, a ser homem, a ser determinado. Claro, isso não é, a gente precisa cuidar dos conselhos. Ele, como não estava bem firmado em Deus, ele dizia assim: fuja de briga, mas se brigar, você não pode apanhar, porque se apanhar, chega em casa do outro laço. Claro, era o ensinamento dele, né? Ninguém busque briga, pelo amor de Deus. Papai dizia isso para nós: fuja, corra, inclusive. Essas coisas ele dizia. Ele dizia: nunca se meta com drogas. O homem que se mete com drogas, ele não tem futuro na vida. Foram princípios que ficou incutido na minha vida. Ele dizia: o nome vale mais do que qualquer dinheiro no banco. Eu cresci ouvindo ele dizer isso. Um bom nome, zele pelo seu nome. Você tem de mais valor o seu nome. Ele dizia: aquilo que você falar, prometer, você precisa cumprir. Olha que interessante, a Bíblia diz isso, são princípios. Meu pai me ensinou a ser homem, não é? Hoje é o contrário. Um tempo atrás, acho que o Cláudio Duarte brinca com isso em algum momento, não é? Os maridos procuram as mulheres e elas, não é? Algumas: estou com dor de cabeça, estou com dor de cólica. Hoje é os homens: estou com dor nas costas, dor de cabeça, estou com mal-estar. Está invertendo as coisas. Muitos homens, não é?
as mulheres terem que tomar decisões, porque ele não assume o seu lugar. E isso, da onde se bebeu dessa fonte? Dos pais. Filhos que, quem sabe, tiveram pais não estruturados como pais determinados. Meu pai me ensinou a ser homem, a resolver as coisas, a decidir, a não baixar a cabeça por qualquer coisa, a não desanimar, a manter a palavra, a manter acordos e até o fim, embora que isso desse em prejuízo, mas está dada a palavra, está dada a palavra. Escute uma coisa, queridos. Por outro lado, minha mãe me ensinou a amar a Deus, amar o Senhor, amar a Deus. Já disse a vocês um culto desse que é uma das minhas, não sei se foi as duas ou as duas vieram a mim e me perguntaram, só queria que nós fôssemos pastoras. Eu disse, olha, eu não sei o que Deus tem para vocês, se vocês querem isso ou não. Eu não queria que fosse algo porque tem que ser. Não queria colocar nenhum peso sobre vocês. Essa coisa, sabe? Porque é filho de pastor, tem que ser pastor. Não. Tem que ser algo, se for para ser, vai ser algo naturalmente. Mas uma coisa eu gostaria que vocês tivessem no coração de vocês, é que vocês amassem a Deus como eu amo a Deus, como mamãe me ensinou a amar a Deus, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação. Não é marido, mulher, irmão que vai me tirar da presença de Deus. É aquela antiga canção que dizia, se meu pai não vai, não impeça a mim, se meu irmão não vai, não impeça a mim, porque eu vou. É isso. Minha mãe, eu vi isso em casa. Então escute uma coisa, se os filhos não quiserem seguir a profissão do pai, mas os princípios dos pais, eles precisam guardar. Para isso os pais precisam ensinar princípios importantes de Deus, de amar o Senhor, de servir a Deus, e não apenas ensinar com o discurso. Você se lembra que um tempo desses eu vim aqui no culto preocupado com aquela estatística de que muitos dos nossos filhos, quando chegam na adolescência, eles não querem mais saber da igreja. Muitos de nossos filhos não querem saber da igreja, fiquei preocupado com isso. Vim aqui, falei no culto, nós tínhamos que fazer alguma coisa para ver isso. Porque não basta trazer os nossos filhos à igreja, nós precisamos ensiná-los a amar a Deus. Porque é complicado, a gente diz, na igreja, no discurso, a gente ama a Deus, ama os irmãos, mas chega em casa a falar mal de todo mundo, falar mal uns dos outros. Os filhos vêm, fofoca, conversinha. Não são situações reais, é conversarada, é fofoca, é falando mal. Eu vou ter que ir tirar a escala, eu vou ter que ir para a igreja. Aí ele cresce vendo aquilo. Meu pai chega lá e minha mãe parece que vai forçado para a igreja. Então o que eu quero fazer lá? Os filhos aprendem por essa modelagem, por esse exemplo. Não basta só o discurso. Lembre que pela primeira vez eu vi um irmão meu responder, papai, quando ele disse para o irmão meu assim, tu precisas para a igreja. Ele disse, por que eu tenho que ir? Se o senhor não quer ir mais? Pela primeira vez vi meu pai não responder nada. Capaz que um de nós iria falar alguma coisa para ele, dizer alguma coisa. Mas esse irmão disse. Porque de fato era verdade, e ele pela primeira vez, ele se calou, porque era muito de argumentar, e determinar que tinha que fazer as coisas, não tinha que obedecer, não tinha conversa. Mas como era um homem que entendia princípios, ele disse, está certo. Mas você sabe por que eu não vou? Aí a história é longa, não precisamos meter essa conversa no meio. Diga misericórdia. Escute uma coisa, querido, se os filhos não quiserem seguir as nossas profissões, mas algumas coisas eles precisam seguir. Primeiramente, o nosso Deus. Nós precisamos passar para as futuras gerações que os nossos filhos precisam amar a Deus. E se eles nos ouvirem e nos verem amando a Deus, amando a sua obra, eles irão seguir isso. Hoje nós já podemos ver a geração dos nossos filhos, a segunda geração dessa igreja, já escrevendo informativo, já tocando no altar. Esse aqui já é da primeira geração ainda. Esse aqui não é da segunda, esse aqui já é da primeira. Mas espero que o filho dele daqui uns dias estejam aqui. Às vezes eu vejo irmãos, tem aqui
eu esqueço o nome dele, que ele toca instrumento, e o filho toca bateria, está na área da música. Esqueci o nome do gurizinho, esses dias ele me mandou um vídeo dele. O Douglas, não é? O Douglas, que bacana. Os nossos filhos, eu percebo, há uma segunda geração já no altar servindo a Deus. Que coisa boa isso. Nós temos irmãos aqui, irmãs que eram da dança, começaram na dança, estão até hoje, e as filhas seguem na dança, já uma segunda geração. Que coisa boa isso. São princípios que esses filhos viram nos seus pais. Princípios de amar a Deus e amar a sua obra. Além desses princípios de amar a Deus, a sua obra, há princípios na vida que nós precisamos ensinar os nossos filhos, querido. Não permita que a internet ensine seus filhos, mas sentar com eles e dizer: querido, filho, minha filha, a vida é assim, dessa maneira, e ensinar os princípios que precisam ser ensinados. Você pode aplaudir o Senhor. Eu quero que você faça isso com alegria. Eu só quero que você abra, nós não vamos ler, Mateus capítulo 1, do 1 ao 18, nós não vamos ler, mas abra, só para você dar uma olhadinha aí, por favor, dê uma olhadinha. Imagine nós ficarmos lendo aqui toda essa genealogia. Eu confesso que nunca preguei essa mensagem sobre a genealogia. Olha só, todas as gerações, não é? Raramente alguém prega sobre as genealogias na Bíblia. Há muita coisa aqui. Fulano, não é, criou fulano, gerou fulano. As gerações de Jesus, toda a genealogia de Jesus. Sabe, queridos, a gente passa por cima disso e parece que, por que colocar isso aqui na Bíblia? Por que existe isso? Isso fica para nós como um legado de gerações. Uma geração vai contar uma outra geração. Isso os judeus são muito bons em fazer. Eles sabem a sua raiz, da onde vieram. É tão tal quando Deus vai proferir alguma coisa, ou quando, por exemplo, os filhos de Israel, os judeus vão proferir alguma coisa importante, eles fazem referência às gerações, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A história das famílias, elas são importantes. Isso aqui é um legado de famílias que foram passando princípios estruturantes para que se chegasse até o Cristo. Histórias maravilhosas de remissão, de perdão, de salvação, até chegar ao Cristo. Essa genealogia não está aqui à toa. É uma geração contando uma outra geração. Que Deus nos dê graça para que a segunda geração dos nossos filhos, que já estão aqui hoje servindo a Deus, eles possam preparar no futuro os filhos deles para seguir os mesmos princípios que eles estão aprendendo nesse tempo. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero que você faça isso com alegria. Essa história, toda essa trajetória de famílias, elas começam com Abraão, um homem que resolveu, no meio de um povo ímpio, ele resolveu dar ouvidos a Deus. No meio de um povo pagão, ele resolveu dar ouvidos a Deus. Mas eu quero que você escute uma coisa, você pai, você mãe que aqui está. Se você sabe que lutou pelos seus filhos, não quero que você fique hoje preocupado, dizer: mas meu Deus, eu sei que eu tentei ensinar meus filhos no caminho do Senhor, mas eles estão ausentes hoje. Você lembra da história do filho pródigo? Daquele filho que se foi? Às vezes na nossa vida acontece isso. Não foi por falta de ensinamento dos pais que alguns filhos seguiram outros caminhos e por algum momento se ausentaram da presença de Deus e da igreja. Pai e mãe, não desista de orar pelos seus filhos, porque se hoje eles não lhe acompanham,
porque já são adultos e já são de maior, e acham por bem não vir à igreja. Você, pai e mãe, não desista de orar, de buscar a Deus, porque vai chegar o dia que os seus filhos vão pedir para lhe acompanhar e vir com você para a casa de Deus. Mantenha a sua esperança em Deus. Mantenha a sua esperança no Senhor. Eu quero que, se você sabe que, como pai, como mãe, tem feito o seu melhor e ensinado, e demonstrado, e falado, e vindo e ser um modelo, sendo um modelo, e mesmo assim, os filhos acham por bem não lhe acompanhar, descanse em Deus, porque Deus tem propósito na sua família. A promessa é que ela começaria com Abraão, e ela também nos alcançaria, para os de perto e para os de longe. Deus quer que você e a sua casa sirva a Deus, toda a sua casa, toda a sua família. E se hoje eles não querem, não deixe de amá-los, não deixe de orar por eles, porque o seu exemplo de amor, de misericórdia, como pregava hoje pela manhã, de compaixão, de mesmo assim continuar vindo à igreja, servindo a Deus e orando por eles, vai chegar um momento que eles vão se convencer, que o próprio Espírito de Deus vai falar com eles, e eles vão cair em si, como o filho pródigo caiu em si, e disse: eu pequei, e eu voltarei para a casa do meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra ti, não sou digno mais. Vai chegar um momento, guarde essa palavra nessa noite, que os seus filhos vão sentar com você, esses filhos que estão afastados, e vão dizer: me perdoe, pai, mãe, pelo meu tempo de rebeldia, me perdoe, mas que bom que o senhor, a senhora não deixou de me amar e de orar por mim. E eles voltarão, porque quando Deus tem propósito na vida de alguém, Ele até pode dar uma volta, mas o Senhor resgata de novo com seus braços de amor. Ele até pode pegar um barco e ir na direção ao contrário daquilo que você disse e ensinou, mas nem que Deus tem que enviar lá um peixe vai engolir. Deus vai engolir e vai trazer ele de volta. Deus tem os seus meios, seus caminhos para trazer os seus para perto de si. Seus filhos, escute isso, são de salvação, e no tempo certo eles estarão de volta na casa de Deus, servindo a Deus juntamente com você. Você crê assim? Dê um aplauso ao Senhor com uma alegria. Escute uma coisa, queridos, essa história das genealogias, elas iniciam com um homem que resolveu ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. Já avançado de idade, com 75 anos, foi chamado por Deus, só pôde ter o filho com 100 anos. Ele resolveu acreditar em Deus. Como pai, como mãe, resolva acreditar no Senhor, e você contará gerações da sua família que vai servir a Deus, que vai servir o Senhor. E a sua história vai estar, você vai deixar um legado para os seus filhos. Agora há pouco, agora à tardinha, estava fazendo o velório da irmã, celebrando a cerimônia fúnebre da irmã Teresa, nossa recepcionista, a mais idosa da recepção. Muitos irmãos estavam comigo lá. E escute uma coisa, queridos, fazia muito tempo que eu não via um velório com tanta gente, com tantas pessoas. Alguém que deixou um legado de amor ao próximo, ao outro. Algum familiar da irmã Teresa aqui, nessa noite? Algum familiar aqui? Não sei se há alguém aqui. Aqui? Aqui. Ok? Escute uma coisa, queridos. Quantas vezes na recepção eu dizia a ela: querida, já o culto está acontecendo, já está, o pastor auxiliar está pregando lá, o irmão está pregando, se sente. Não, vou ficar aqui cumprindo o meu propósito. Digo: minha irmã, vá se sentar, só tem quase 80 anos, querida. Vá se sentar. Não, eu estou aqui, pastor, estou firme. Sabe, alguém que deixou um legado para os vizinhos, para os amigos, de alguém que, como uma boa pessoa, uma pessoa de bom coração, alguém que amava a Deus,
que amava a igreja. Imagina, vinha lá de longe, atravessar a cidade, para vir trabalhar, servir na recepção desta comunidade, dessa igreja. Uma pessoa muito benquista, muito bem amada pelas pessoas. Olha que memória que fica de alguém que serviu ao Senhor e que agora descansa em Deus. Nós precisamos pensar que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos. A pastora pregou um tempo desse, você sabe disso, aquela mensagem, herdeiros ou sucessores, algo assim, não é? Herdeiros ou sucessores, muito bem lembrada por todos nós. Que tipo de legado nós estamos deixando? Nós estamos passando uma herança, ou nós estamos deixando princípios, deixando sucessores que vão servir o mesmo Deus, seguir os mesmos princípios, ouvir a voz de Deus como Abraão ouviu, como Isaac ouviu, como Jacó ouviu. Quando você vê essa genealogia, você vê que são famílias que serviram a Deus no meio do caos. Você imagina se eles não tivessem esses princípios muito bem arraigados dentro deles? Você imagina, por exemplo, José, que foi filho de Israel, filho de Jacó, tudo que José passou com os irmãos, depois sendo vendido por uma caravana que ia passando, depois sendo revendido como escravo lá no Egito, sendo tentado pela patroa. Você imagina tudo que ele passou. Se ele não tivesse os princípios muito bem estruturados no seu coração, ensinado pelo seu pai Jacó, com certeza ele teria desistido. Nós não teríamos um José sonhador na Bíblia. Nós não teríamos uma história tão bela dessa, de alguém que ousou sonhar, e lá do fundo do poço, da prisão, ele sai para se tornar a segunda pessoa mais importante do mundo conhecido da época. Isso vem da onde? Isso vem das gerações, isso vem de casa, isso vem de princípios herdados. Ele com certeza ouviu muitas vezes o seu pai Israel, o seu pai Jacó, dizendo que a avó dele não podia ter filhos, que a avó dele, Sara, era estéril. Você imagina? Ele deveria ter ouvido as histórias de que Abraão, toda a família era idólatra, com muitos deuses. E um dia Deus falou com ele: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Foi o primeiro homem a ser conhecido como o homem de fé. E Abraão é o nosso pai na fé. Eu acho que essas histórias é que fazia ele se manter firme quando estava lá na prisão. A história que muitas vezes ele ouviu do seu pai Jacó, Israel. Com certeza ele ouviu os princípios de que o seu avô Isaac, Abraão mandou buscar para ele uma esposa. Isso era obediência. Com certeza ouviu histórias de que o seu bisavô, não é? No caso Abraão é o seu bisavô, é isso? Isaac é o avô, Abraão é o bisavô. Com certeza ele ouviu histórias do sacrifício do seu avô Isaac, ainda adolescente. Com certeza essas histórias manteve José firme no momento de luta. Sabe, queridos, por que a gente passa por situações complicadas para ensinar nossos filhos? Por que às vezes a gente passa por adversidades para sentar a começar pelos nossos filhos e dizer: o pai passou por isso. Chegou um momento da vida que a gente não precisa expor os nossos filhos a alguns sofrimentos, mas quando eles têm uma certa idade, eles precisam começar a partilhar isso e aprender como é que o pai e a mãe se saem desses dilemas, dessas lutas, como é que o pai e a mãe superou isso.
Essas experiências vão ficar incutidas no coração deles. E quando eles tiverem as lutas deles, eles vão se lembrar desses testemunhos. Às vezes eu escuto em casa minhas filhas falando em fazer propósitos com Deus. Propósitos de jejuns, de orações, porque elas veem isso em casa. Nos vê, esta semana elas vê falando isso. Essa semana não vou comer carne. Essa semana isso. Você sabe, elas ouvem isso. Nós fizemos propósito em casa. Eu gostava muito de refrigerante, de refri. E em 2013, naquele nosso evento que nós passamos, eu fiz um propósito com Deus de, por 5 anos, não tomar refri. Já se passaram 7. Depois a pastora fez um voto perpétuo. A Israel fez um voto de até 2020, alguma coisa, né? Não tomar. Sabe, queridos, eu fico pensando, a gente não obriga os nossos filhos a fazer isso. Eles nos veem fazer. É uma geração que está percebendo isso. São essas histórias, esses exemplos, eles nos veem fazer. A gente não obriga a fazer isso, eles estão vendo. Que o Senhor nos dê graça, queridos, assim como deu para Abraão, assim como deu para Isaac, assim como deu para Jacó, ensinar os teus filhos a amarem e a servirem a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero que você, por favor, faça com alegria. Escute uma coisa, queridos, para os filhos que aqui estão. Se os seus pais não servem a Deus, se os seus pais não compreendem o que é o amor de Deus, e você compreende, hoje você entende, fique em paz. Não é que Deus está invertendo as coisas, mas em muitas histórias, o Evangelho, ele vem por meio dos filhos, e depois alcançam os pais. Há muitas histórias assim, que Deus elege inicialmente algumas pessoas, para que através delas, a salvação venha por toda a casa. Não é que Deus inverteu o propósito, é porque em algum momento Deus quis assim. Deus achou, quem sabe, no seu coração, jovem que aqui está, moça que aqui está, uma terra fértil e um coração liberado para o Evangelho. Não deixe de orar pelos seus pais, não deixe de respeitar seus pais e amá-los, e vai chegar o momento que você e os seus pais estarão servindo ao Senhor. Aplauda o Senhor com alegria. Que nessa noite, queridos, nós possamos ser famílias benditas. Escute uma coisa, queridos, nenhuma maldição ela se estabelece, ou mazela do inimigo, sobre essa casa que é bendita. Em Deus nós somos benditos. Essa promessa não é apenas para o povo de Israel, mas para todos aqueles que servem a Deus, pela fé. Hoje nós, pela fé, temos direito a essas bênçãos que Deus estabeleceu a partir de Abraão. Famílias abençoadas, famílias benditas. Deus não quer que na minha e na sua casa haja discórdia, que se siga esta sequência de mazelas, que o avô se separou, que o pai se separou, e quem sabe agora você está pensando em se separar. De que o bisavô quebrou, o avô quebrou a empresa, o pai quebrou o empreendimento, e você também agora está quebrando. Em você, hoje que serve a Deus, toda essa mazela é quebrada. E a partir de você começa um novo ciclo na sua vida, de bênçãos e de vitórias. E a partir de você, como começou com Abraão, a partir de você, a sua família, a sua descendência será bendita. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Serão abençoadas. Famílias benditas. Que as famílias dessa igreja sejam benditas, sejam abençoadas por Deus. Que nós possamos voltar, queridos, fazer as nossas orações em família, propósitos em famílias, orarmos em casa. Que nós possamos voltar a fazer propósitos de oração com os nossos filhos, com a nossa casa.
E que a bênção do Senhor possa genuinamente se estabelecer sobre o nosso lar. Em nome do Senhor, se coloque em pé. Que Deus abençoe. Eu quero convidar você para nós termos um momento de oração em família. Você está com a sua família aí. Eu não quero fazer essa oração no final do culto, eu quero fazer agora. E eu quero convidar você para orarmos em família. Quero convidar as minhas meninas para passar ao altar. Quero convidar as famílias para se juntarem. Se há algum familiar seu que está aqui no louvor, pode subir aqui. Se há algum familiar que está aqui no louvor, pode subir junto aqui, está com o seu familiar que está aqui no louvor. Eu quero orar com as famílias agora. A gente sempre faz isso no final do culto. Eu quero fazer isso agora. Vamos orar juntos em família, em nome do Senhor Jesus. Se o seu familiar não está hoje aqui, ore por ele. E onde quer que ele esteja nesse momento, eu sei que a bênção de Deus vai alcançá-lo e alcançá-la, em nome do Senhor. Fique junto da sua família, vamos orar. Vamos orar pela nossa casa. Vamos pedir que as bênçãos do Senhor se estabeleçam sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Comece a orar. Comece a orar pela sua casa. Comece a orar pela sua família. Oh amado Senhor, oh amado Senhor, nenhuma obra maligna, nenhuma intenção de Satanás, nenhum laço do passarinheiro, nenhuma peste perniciosa tem poder sobre nossa casa. Há poder no nome de Jesus, Senhor, para estabelecer o teu bem sobre o nosso lar. Como Abraão estabeleceu altares ao Senhor, como Isaac estabeleceu altares ao Senhor, e como Israel estabeleceu altares ao Senhor, nós estabelecemos hoje um altar em nossa casa, um altar ao Senhor em nossa família, um altar ao Deus vivo. E nós invocamos a esse Deus vivo, e toda sorte maligna, toda obra contrária contra as nossas casas, contra o nosso lar, todas as mazelas do inimigo, nós repreendemos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de contenda, de discórdia, de enfermidade, de destruição, de separação, nós quebramos hoje, seja anulada na cruz, em nome de Jesus. Todas as mazelas do inimigo, todos os espíritos familiares que vinham de geração em geração, em nós sejam quebrados, repreendidos, e que a partir de nós, nossas famílias sejam benditas, nossas famílias sejam abençoadas. Oh Espírito de Deus, estabeleça o teu bem sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Soberano e eterno, oh Deus maravilhoso, aqui estão os teus filhos diante da tua presença, Pai. Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam, Pai. Se o Senhor não edificar, são em vão todos os nossos esforços, Senhor. Por isso, nessa noite, diante da tua presença e do teu altar, nós colocamos nossa família, que é o bem mais precioso, e nós cremos que o Senhor está fazendo algo extraordinário pelas nossas casas. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo novo, Pai. Vem sobre as famílias do Templo das Nações, vem sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho. Ah, Deus, que tua bênção se estabeleça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nossas famílias sejam benditas no Senhor, em nome de Jesus. Abraça sua família, diga uma palavra de Deus para sua casa, para o seu lar.
Tomem seus assentos, que coisa boa. Deus abençoe, que nossas famílias em Deus sejam benditas e abençoadas. Debaixo desse bem, queridos, para nós ganharmos tempo, eu quero convidar você